Muito antes de ouvir falar de Jesus, havia um homem chamado Simão, conhecido por todos como Simão, o Zelote. Ele não era um homem comum. Simão era corajoso, cheio de energia e carregava no coração um grande desejo. Ele queria mudar o mundo. Isso mesmo, ele sonhava com um mundo melhor, onde o povo de Deus vivesse em liberdade e paz. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Naquele tempo, o povo de Israel estava sofrendo. Os romanos governavam a terra com mãos duras, cobravam impostos pesados e faziam o povo viver com medo. Simão olhava para isso tudo e pensava: não é justo. O povo de Deus nasceu para ser livre. Foi por isso que ele entrou para um grupo chamado os Zeletes. Você sabe o que os Zeletes faziam? Eles eram homens e mulheres que amavam tanto sua nação, que estavam dispostos até a lutar contra os romanos para ver o povo de Israel livre. Eles acreditavam que, se unissem com força e coragem, poderiam mudar a situação. Simão era um dos mais apaixonados do grupo. Ele era inteligente, forte e sempre fazia planos com seus amigos Zeletes. Talvez ele pensasse: se eu puder fazer algo grande, vou libertar o meu povo. Mas havia um detalhe importante: Simão ainda não conhecia Jesus. Ele sabia muito sobre as promessas de Deus, sobre os profetas, sobre Moisés e os reis de Israel. Ele esperava que um dia aparecesse um grande líder que lutaria contra os romanos e governaria como o rei Davi governou. Mas Simão ainda não sabia que esse líder já estava entre eles e que não viria com espadas, mas com amor. Simão queria justiça, mas não sabia que a justiça perfeita estava em Jesus. Ele queria liberdade, mas não entendia que a verdadeira liberdade não era sair do domínio romano, e sim libertar o coração do pecado. Simão era como uma chama acesa, cheia de coragem, mas que ainda não tinha encontrado o vento do Espírito para fazer sua luz brilhar da maneira certa. Ele estava preparado, mesmo sem saber, para algo muito maior do que uma luta contra soldados. Ele estava prestes a conhecer o Rei dos Reis. E sua vida nunca mais seria a mesma. Depois de tantos dias lutando por justiça com o grupo dos Zeletes, o coração de Simão ainda estava inquieto. Ele queria ajudar o povo de Deus, queria ver a paz reinar em Israel, mas nada parecia funcionar. Era como se ele estivesse sempre correndo, mas sem sair do lugar. Foi então que um nome começou a ser sussurrado nas ruas, nas vilas, nos campos e até entre os próprios Zeletes. Você ouviu falar de Jesus de Nazaré? Dizem que ele cura os doentes. Ele fala com amor, mas também com autoridade. Alguns acham que ele é o Messias. Essas palavras chegaram aos ouvidos de Simão, e como ele era curioso e atento, decidiu procurar esse homem. No fundo do seu coração, algo dizia que esse encontro seria diferente de tudo que ele já tinha vivido. Um dia, Simão caminhava por uma estrada de terra, entre árvores e pedras, quando viu uma multidão reunida. Homens, mulheres, crianças, todos com os olhos brilhando. E lá na frente, estava ele, Jesus. Jesus não estava vestido como um guerreiro, nem falava como um comandante. Mas quando ele abria a boca, suas palavras tocavam o coração. Era como se a verdade dançasse no ar, como uma brisa suave no calor do deserto. Simão ficou em silêncio, observando cada gesto, cada palavra de Jesus. Ele viu como Jesus sorria para as crianças, como colocava a mão nos doentes e eles ficavam curados, e como falava do reino de Deus com tanta esperança. Era diferente, era poderoso, era amoroso. Então, Jesus olhou para ele. Não foi um olhar comum, foi um olhar profundo, cheio de compaixão e autoridade ao mesmo tempo. Era como se Jesus conhecesse cada pedacinho do coração de Simão. E aí,
Com uma voz calma e firme, Jesus disse: "Segue-me." Simão sentiu seu coração bater mais forte. Aquela simples palavra tocou sua alma como um trovão suave. Ele não discutiu. Ele não fez perguntas. Mesmo sem entender tudo, ele sabia, aquela era a voz que ele estava esperando ouvir a vida inteira. Naquele instante, Simão deixou tudo para trás: seus planos, suas ideias, seus medos, até seu lugar no grupo dos Zelotes, e escolheu seguir Jesus, o Filho de Deus. Ele ainda não sabia como seria o caminho. Não sabia que veria milagres, tempestades acalmadas, mortos ressuscitados, e nem que andaria por cidades levando boas notícias. Mas uma coisa ele sabia: Jesus era diferente, e andar com ele era o começo da maior aventura da sua vida. Simão, o zelote corajoso, agora se tornava Simão, o discípulo de Jesus. O tempo passou, e Simão já não era mais o mesmo homem que queria lutar com espadas. Agora, ele era um discípulo transformado pelo amor de Jesus, alguém que aprendeu a ouvir, perdoar e caminhar em paz. Mas então, chegou um momento muito difícil, o mais triste de todos. Jesus começou a dizer coisas que deixavam Simão e os outros discípulos confusos. Ele falava que seria entregue, preso e morto, mas também dizia que ao terceiro dia ressuscitaria. Era difícil de entender como o Salvador, o Messias, poderia morrer. E então, aconteceu. Naquela noite no jardim, quando tudo estava quieto, soldados armados chegaram. Simão ficou assustado. Eles vieram prender Jesus. Os discípulos queriam protegê-lo, mas Jesus não lutou. Ele se entregou em silêncio, com o rosto cheio de paz. Simão olhava sem entender por que ele está deixando isso acontecer. Jesus foi levado, julgado injustamente, zombado, maltratado. E então veio o momento mais doloroso, a cruz. Simão viu seu mestre ser pendurado em uma madeira alta, com uma coroa de espinhos na cabeça e pregos nas mãos. O céu ficou escuro. O vento parecia chorar. E Simão, com os olhos cheios de lágrimas, pensou: acabou. Nosso mestre morreu. O coração dele estava em pedaços. Toda a esperança parecia ter sumido. Os discípulos ficaram escondidos, com medo. Tudo que haviam vivido parecia perdido. Mas Deus tinha um plano maior. 3 dias depois, logo ao amanhecer, algo maravilhoso aconteceu. Algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus e encontraram a pedra removida. Um anjo apareceu e disse: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou." A notícia correu como um raio. Simão ouviu e ficou em choque. Ele está vivo. E então, Simão viu Jesus com seus próprios olhos. Jesus apareceu no meio deles, com as marcas nas mãos e nos pés, mas agora com o rosto radiante como o sol, cheio de glória e vida. Ele não estava mais sofrendo, estava vitorioso. Simão caiu de joelhos, com o coração pulando de alegria. Ele venceu. Ele está vivo. A tristeza virou festa. O medo virou coragem. A dúvida virou fé. Simão entendeu, naquele momento, que a missão de Jesus era maior do que qualquer revolta ou plano terreno. Jesus veio para vencer o pecado, a morte e trazer vida eterna para todos os que crescem nele. A cruz não foi o fim. Foi o começo de uma nova história e Simão agora estava pronto para vivê-la com todo o coração. Depois daquele chamado inesquecível "segue-me", Simão começou uma nova jornada. Ele agora fazia parte de um grupo muito especial, os 12 discípulos de Jesus. Imagine só, ele, Simão, caminhando lado a lado com o Filho de Deus. A cada dia, ele acordava sem saber o que iria acontecer e isso era incrível. Porque com Jesus, nada era comum. Logo nos primeiros dias, Simão viu algo que fez seus olhos brilharem de emoção. Um homem cego desde que nasceu estava sentado à beira do caminho. Todos passavam por ele, sem esperança. Mas Jesus se aproximou. Com amor, tocou nos olhos daquele homem. E, de repente, ele abriu os olhos e gritou: "Eu estou vendo! Eu estou vendo!" Simão ficou maravilhado. Era como se o céu tivesse descido à terra. Ele sussurrou para si mesmo: "Nunca vi nada assim." E não parou por aí. Em outra ocasião, uma multidão seguia Jesus, mais de 5.000 pessoas. E ninguém tinha comida. Apenas 5.
pães e 2 peixinhos, o lanchinho de um garotinho. Simão pensou, é impossível alimentar todo mundo com isso. Mas Jesus deu graças a Deus, partiu os pães e peixes e começou a distribuir. E sabe o que aconteceu? Todo mundo comeu e ficou satisfeito. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Simão olhou para os outros discípulos e riu, surpreso. Com Jesus, até o impossível acontece. Simão também viu doentes sendo curados, tempestades se acalmando, demônios fugindo só com a palavra de Jesus. Mas o mais incrível de tudo era o que ele aprendia dentro do coração. Ele, que antes acreditava que a liberdade viria com força, espadas e batalhas, começou a entender algo completamente novo. Jesus ensinava que o reino de Deus era diferente. Ele dizia coisas como: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ame os seus inimigos. Perdoe, assim como Deus perdoa você. No começo, isso soava estranho para Simão. Ele tinha sido treinado para lutar, não para amar os inimigos. Mas, aos poucos, as palavras de Jesus foram amolecendo seu coração. Ele começou a entender que a verdadeira força está no amor. Que a verdadeira vitória é quando o coração é transformado. Simão aprendeu que o reino de Deus não vem com espadas, nem com gritos de guerra, mas sim com perdão, verdade e paz. Ele viu com os próprios olhos que quando Jesus falava, o mal fugia e o bem florescia. Caminhar com Jesus não era só uma aventura emocionante, era uma escola para o coração. E Simão, o zelote corajoso, estava se tornando um homem cheio de fé e sabedoria, pronto para levar a mensagem de Jesus ao mundo. Depois de ver Jesus ressuscitado, Simão não era mais o mesmo. Seu coração estava cheio de fé, de coragem e de uma alegria que parecia brilhar como o sol. Jesus havia vencido a morte. E antes de subir aos céus, ele reuniu seus discípulos e disse algo muito especial: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Essas palavras ecoaram no coração de Simão como um chamado poderoso. Ele sabia que tinha uma nova missão muito maior do que lutar com espadas. Agora ele lutaria com a palavra de Deus, o amor e a verdade. Simão se despediu dos lugares que conhecia e começou a viajar. Ele foi para cidades distantes, vilas esquecidas, lugares onde ninguém ainda conhecia o nome de Jesus. E por onde passava, ele contava com alegria: Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou. Ele está vivo. Algumas pessoas ouviam e se emocionavam. Outras riam. Algumas até ficavam bravas. Mas Simão não tinha medo. Ele sabia que a mensagem que carregava era a verdade que salva. Simão enfrentou tempestades, longas caminhadas, perigos de estradas e até pessoas que queriam impedir sua missão. Mas ele nunca mesmo, deixou de falar sobre Jesus. Seu coração era valente. Ele era como um guerreiro da luz, não com armas nas mãos, mas com fé no coração. Ele ensinava crianças, conversava com famílias, orava com os doentes e animava os tristes. Simão levava a esperança de Cristo para todos que encontrava. E mesmo nos momentos difíceis, ele lembrava do olhar de Jesus naquele primeiro dia, dizendo: segue-me. Simão seguiu Jesus até o último dia de sua vida, com alegria, com coragem e com amor. Ele se tornou um herói da fé, um exemplo de transformação. De zelote guerreiro, ele passou a ser um mensageiro do céu, espalhando a paz do reino de Deus por onde andava. E hoje, quando contamos a história de Simão, o zelote, sabemos que ele foi um dos 12 escolhidos, um amigo fiel de Jesus, um valente missionário e alguém que nunca desistiu de anunciar o amor de Deus ao mundo.